é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo, o Cordeiro Eterno, a grande explosão de dádiva criadora que aconteceu antes de todas as coisas. É nele que continuamos juntos. Hoje eu quero ler para você na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E eu venho falando esses dias aqui e ali, pensando momentos desse tempo no qual Paulo escreveu a Timóteo, especialmente essa segunda epístola, porque são tempos muito parecidos com os nossos. Tempo de déficit de esperança, de esfriamento da fé, de fragilização da confiança, tempo de medo, tempo de deserção, tempo de infantilização do sentido de perseverança, de resiliência, de coragem para enfrentar, para resistir, para não correr, para não fugir e para não cair nas lamentações que falam de temor e não de esperança para prosseguir. Esse é o tempo, esse é o espírito. Pouca gente, muitos desertando, muitos esfriando, gelando na fé, muitos crendo num Deus vago, num Deus do passado. Na melhor das hipóteses, a ressurreição só aconteceu uma vez e nunca mais, como era aqui no caso, com muitos mestres de relativização do que no Evangelho é absolutamente absoluto. Esse é o tempo, essa é a hora. Lideranças e representantes dessa suposta fé vivendo em estado humanamente deplorável, ética e existencialmente falando, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores uns dos outros, desobedientes, ingratos e irreverentes, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos de prazeres do que amigos de Deus, tendo cara de piedade, fachada de piedade, mas negando, entretanto, a fé e o poder de Deus, acerca dos quais Paulo diz a Timóteo: foge desses. Eles fazem mal à alma. Eles já se manifestaram reprovados na fé. Segue adiante, reúne quem pode crer e prossegue. Tendo em mente, ele diz no verso 10, o meu exemplo, porque eu não estou brincando de crer, e tu sabes disso, e todos também. E ele dá um exemplo. Paulo, de vez em quando, dá exemplos de si mesmo, como em 1 Coríntios, do capítulo 9 em diante, 2 Coríntios, a carta quase toda, ele fica dizendo: olhem aqui para mim, eu aguentei, vocês podem aguentar também. Parem de se auto-vitimar. Ele diz isso aos filipenses, dizendo: eu estou na cadeia, sentado no ninho de corrente, mas louvem a Deus, porque a minha presente situação está facilitando o espalhamento do Evangelho na prisão. E ao assim dizer, ele ecoa tudo que Jesus disse. Jesus disse: é na vossa perseverança que salvareis as vossas almas.
Jesus disse: eu vos tenho dito para que quando aquele dia chegar, vocês não se escandalizem, não se apavorem, não fiquem chocados, não entrem em pânico. Vocês têm que ter uma fé que resista o tempo, a tribulação, a dificuldade, as lutas, as ameaças. E aqui ele dá mais um exemplo, Paulo. Jesus, como eu falava antes, superabunda nisso, só que não quer ver, ele está dizendo o tempo todo. Eu vi que tu ias fraquejar, Pedro, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Chama-os adiante para perseverarem. Foi o que Pedro, com efeito, fez. Você leia a primeira e a segunda epístolas de Pedro, a ênfase dele é essa: aguentem, aprendam a sofrer, aprendam a viver sob tribulação, sob contradição, sob choque, sob espremeção. Aprendam com Jesus. Nossa ética de resistência é a de Cristo. Nosso modo de operar o enfrentamento é o do Evangelho. Aprendam. Pedro diz. E Paulo, aqui de novo, ilustra essa circunstância de dificuldade com ele mesmo, falando de coisas que Timóteo tinha visto bem de perto. Ele disse: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, tens seguido de perto o meu procedimento, minha atitude, minha coragem em fé, minha ousadia, minha tenacidade no Espírito Santo. Ensino, procedimento, tens seguido de perto o meu propósito. Sabes qual é o objetivo desse bom combate? Tens seguido de perto a minha fé, como eu a vivo. Ela não é uma fé sem lágrimas, sem dor, sem compaixão, sem solidariedade, mas ela é uma fé resiliente, não vacilante, posta em pé, constante, firmada na rocha eterna e alegrada e animada pelo poder da ressurreição. Tem seguido de perto a minha longanimidade, a minha capacidade de me esticar na história, de suportar a história, a loucura humana e não desistir. De ter essa capacidade de ser longínquo no crer. Tens seguido de perto meu amor prático, sem blá blá blá, carregado de efetividade, não de poesia, mas de efetividade, de prática. Tem seguido de perto a minha perseverança, a minha decisão de morrer, mas não voltar atrás, de não ter nada retirado da jornada, antes tem seguido de perto a minha disposição de prosseguir, tem seguido de perto as minhas perseguições, que não são de internet, aqui as de Paulo, não são robôs ameaçando, nem terroristas digitais, não, era gente cujas perseguições vinham carregadas de espada, de pedra, de fogo, de cela, de prisão, de frio, de boca do leão. Tem seguido de perto as minhas perseguições, tem seguido de perto os meus sofrimentos, que são muitos. Tens visto isto? Lembra de Antioquia? Do que aconteceu? Das ameaças de morte, não, das realizações, das tentativas explícitas, concretas de me liquidarem. Lembras de Icônio? Lembras de Listra?
Lembra dessas cidades, e aqui digo eu a você, cujos registros você pode encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, capítulos 13 e 14. Se você ler, você vai ver a perseguição de Paulo em Antioquia, Icônio e Listra. Lembras? Tu estavas por perto, viste de perto. Tu viste que tudo isso aconteceu por causa do meu ensino, do meu procedimento, do meu propósito, da minha fé, da minha longanimidade, do tipo de amor que eu vivo e manifesto e da perseverança que não retroage. Por isso vieram as perseguições. Porque uma pessoa que não volte atrás e que siga implacavelmente amando, crendo e não tenha medo de nada nem de ninguém, é insuportável. Vistes, lembras que variadas perseguições eu tenho suportado no curso da minha vida. De todas elas, entretanto, até este dia, me livrou o Senhor. De todas elas, entretanto, até este dia, me livrou o Senhor. De modo que, quanto mais o Senhor me livra, mais ousado eu fico. Mais eu atravesso a tribulação, olhando para a glória eterna que é a minha motivação e perseverando no meio do túnel da angústia, aumentando em experiência, em perseverança e crescendo em esperança, que não confunde, que estabelece em você uma densidade. A esperança é a própria rocha crescente da certeza eterna no coração da gente. Como Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 7. Tu lembras, Timóteo? Agora, aprende isto. Viver desse jeito, ser dessa forma, tem consequências. Tem consequências. Fica sabendo que todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É normal. Sofrer perseguição é normal. Agora, o que Paulo ia fazer? As perseguições eram reais. Ele já nasceu, ele foi um perseguidor. Tem que aprender a ser homem. Aqui se separam os meninos dos homens. Ele foi um perseguidor, se converteu, passou imediatamente a ser perseguido, é óbvio. Vai chorar a respeito disso? É a sequência natural da existência. Foi perseguidor de cristãos, agora é convertido. Fez inimizades de todos os lados. Os judeus, para quem ele trabalhava, agora queriam matá-lo. E os cristãos a quem ele perseguia não se abriam para ele, não confiavam nele, nem criam na sua transformação. O que ele fez? Foi procurar Pedro, Tiago, João em Jerusalém, chorar, levantar uma bandeira de paz, fazer algum gesto? Não, ele disse, eu não consultei nem carne nem sangue. Eu encontrei com Jesus mesmo, foi ele que me chamou, eu não tinha validação nenhuma a fazer. E Paulo era um homem sem autovitimização, sem autopiedade, sem pena dele mesmo, era um homem. Aí ele diz, eu me retirei para a Arábia 3 anos para orar, jejuar. Na realidade eu só fui encontrar, ele diz, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos 15 anos depois. 15 anos depois. Enquanto isso ele já tinha virado o mundo ao contrário. Já vinha sendo apedrejado e perseguido do que a soma de todos os apóstolos conseguiria fazer acontecer. Nem a soma deles explicava um Paulo. Agora, o que Paulo pode fazer se Paulo é Paulo? É viver com a coragem de Paulo. Se a fé de Paulo perturba todo mundo, perturba dentro da igreja, perturba fora no mundo, perturba as autoridades, perturba qualquer um, problema do mundo inteiro.
Todos quantos querem viver parecidamente com Jesus serão perseguidos. Tantos quantos queiram viver essa intrepidez, essa ousadia, esse destemor, se torna insuportável. As pessoas têm que ter medo de alguma coisa. Aí aparece alguém que não teme nada, nem a morte, nem o modo de morrer. Ele pede a Deus somente isso. Se for possível que o modo dele morrer não seja excruciante. Do contrário, tanto faz, porque viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto faz. Não há mais queixas a fazer. Aqui surge o novo homem, com essa coragem da ressurreição que vence a morte. E viver justo e piedosamente em Cristo Jesus é um conceito diferente, não é? Viver de maneira justa não é só pagar as contas, imposto de renda, não atrasar com o condomínio. Isso também, mas faz parte das bobagens comezinhas da existência de todos os mortais. Nós, todavia, somos pessoas de um outro reino, de uma outra justiça infinitamente mais superior, que passa por essa do gueto humano e transcende na direção do reino dos céus. Viver justamente em Cristo é viver com aquela verdade, aquela justiça, aquele caráter, aquela liberdade apavorante de Jesus, que vai aonde quer, fala com quem quer, não pede licença a ninguém, cura no dia que quer, na hora que quer, não se lava e não se purifica para atender etiquetas religiosas. Se tem alguém sofrendo diante dele, ele pode ter tocado no leproso, que com a mesma mão ele vai tocar a alguém, porque ele nunca contamina, ele sempre cura. Viver justamente como Jesus é revolucionário. Eu vejo a maioria das pessoas não suportando mesmo. Piedosamente, segundo Jesus, não é essa piedade de pia batismal, de mármore de vela, de monastério, de distanciamento. É uma piedade de inclusão, de mistura, de coragem de botar a cara para fora e de viver com as consequências. É uma piedade que se compadece da fraqueza e não tem nenhum medo de apanhar como consequência disso. Todos quantos queiram viver justo e piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. De modo que essa perseguiçãozinha internetiana desses piratinhas ou milicianos ou terroristas digitais é brincadeira. Brincadeira. A gente está falando aqui do tempo em que os homens eram homens e não eram meninos. E aonde você não tinha nenhuma delegacia do pastor para reportar o crime. Você tinha que seguir adiante por uma razão. Quanto mais você choramingue, mais os perversos crescem na sua maldade. Eles vão desistindo de você quando você se manifesta como um ser sem ais, sem luz e sem mimimis. Aí eles vão enlouquecendo porque você não fornece material de retroação. Você não é daqueles que retrocedem, você é daqueles que avançam. E quando eles sentam que as ameaçazinhas deles só surtem efeito em quem esteja muito tomado de fragilidade e tenha perdido a confiança no Pai que cuida de nós mesmo, aí é que eles crescem na história. Do ponto de vista de Paulo, Timóteo tinha que aprender a fazê-los morrerem sem ouvir nenhum pio de alguém que ande nessa determinação de prosseguir. Mas pouca gente consegue entender isso. A gente vive
a geração algodão doce. É uma geração que se dissolve com pequeninas garoas. Não aguentam mais as chuvas torrenciais e pesadas. É de uma existência que não promete levezas, mas complexidades para o nosso futuro. Chegou a hora da gente decidir de que lado a gente está. Se a gente faz parte das sociedades dos encolhidos e apavorados, ou se a gente segue aquele que não volta atrás, que tem bem firmado na sua mente, na sua intrepidez, o objetivo de andar para a cruz, para Jerusalém, não importa qual seja a ameaça, porque ele mesmo diz: a minha vida ninguém a tira de mim. Ninguém, eu não vou deixar ninguém, nenhuma ameaça, nada diminuir a minha vida, tirar a minha vida, tirar meu objetivo, tirar o meu propósito, tirar a determinação da minha confiança. A minha vida ninguém a tira de mim, ninguém a pauta para mim, ninguém. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A dou segundo o livre arbítrio do meu amor. Eu a dou. Essa é uma dádiva do meu Pai para mim. É ser gestor da minha consciência e da minha vida. E é determinar que, se eu não tenho poder sobre nada nesse mundo, o Pai me deu poder sobre a decisão acerca do que fazer com a minha vida. De modo que ninguém vai agendá-la, nem pautá-la, nem administrá-la por mim, e nem usar qualquer tipo de ameaça, medo ou temor para controlá-la. Em nome de Jesus, eu digo a você, na graça de Deus, com temor e tremor e com o coração quebrantado, pedindo força do Espírito Santo, mas a determinação do meu coração é de irreversibilidade no Evangelho, não importa qual seja a circunstância, tempo ou geração. A minha vida, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus tinha o poder também de reavê-la. Nele, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, sobra-me o poder de entregá-la, conforme a minha consciência e conforme a libação de oferta do meu amor a Deus na presente existência. Senhor Jesus, pelo amor do teu nome eu te peço que tu derrames espírito de perseverança, de coragem, de resistência, de resiliência, de ousadia e de moderação acerca da nossa percepção de que a nossa dependência é total de Ti. Mas toma-nos da certeza de que em Ti faremos proezas e de que a única coisa que sobrou para qualquer um neste mundo é, no máximo, nos matar o corpo, porque não tem o poder de nos tirar a vida. Que aqueles que são teus filhos entendam isso, porque quem compreendeu isso deu um salto para um patamar de coragem e de alegria certa e confiante em Ti, que de outra feita jamais nascerá em nós. E também fará com que eu esteja dizendo aqui pareça e soe até como bravata, e não como a declaração da fé, que é esperada minimamente de cada um desses que se dizem teus discípulos do mundo. É o que eu te imploro por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém.